Olá, meus alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ensaio destrutivo e hoje nós vamos trabalhar o ensaio de compressão, tudo bem? Vamos nessa? Muito bem. Então, o que se espera do aluno no final dessa apresentação? Né? Que o aluno seja capaz de diferenciar os ensaios de tração e compressão, apresentando as suas aplicações. Ou seja, o aluno tem que saber onde estão as semelhanças e as diferenças no ensaio de tração com compressão. Caracterizar o comportamento mecânico dos materiais frágeis sujeitos a um carregamento uniaxial. Né? Identificar os fatores de influência dos ensaios de compressão. Isso é muito importante também. Lembrar que a tração nós estávamos mais preocupados com corpos dúcteis, né? Materiais dúcteis. Agora, no caso de compressão, nós temos um interesse no comportamento dos materiais frágeis quando sujeito a esse carregamento. Tudo bem? Definição. A aplicação gradual da carga de compressão uniaxial. Então, é semelhante ao ensaio de tração. Né? Ensaio de tração, a carga era uniaxial no sentido de alongar o meu corpo de prova. No caso do ensaio de compressão, a carga é uniaxial, só que no sentido de comprimir meu corpo de prova. Então, uma aplicação, caracterização de molas, ou seja, eu posso identificar as propriedades da mola, né? Inspeção de tubos, né? Por que acontece? Soldados, porque vamos supor que eu quero determinar quando aplicado uma carga naquele tubo, se há o aparecimento de trincas, né? E a caracterização de materiais cerâmicos, né? E madeira também, tudo bem? Quais são as características do ensaio de compressão? Respostas obtidas pela variação, ou melhor, pela relação de carga com a distância entre as placas. E quantificar o comportamento mecânico de materiais frágeis, ou seja, cerâmicas, material compósitos, madeira, etc. Concreto, tá bom? Aqui tem aquilo que é importante para o técnico que trabalha em ensaios, né? Quais são as fontes de variabilidade do ensaio? Ou seja, quais são os elementos, fatores que influenciam no ensaio? Então vamos lá, temperatura. Sim, temperatura influencia muito, nós vamos ver muito esse impacto. Tamanho do grão, velocidade da deformação, a anisotropia, que são deformações diferentes, em diferentes direções, a presença de impureza, né, a porcentagem de impureza no material, as condições ambientais, a umidade, no caso, a idade no concreto, tá? Por concreto. Tudo bem? Então, analisando em termos de falha. Tá? Então você tem o material dúctil. O material dúctil, quando sujeito ao ensaio de compressão, você tem a placa, essa placa começa por meio de uma carga axial de compressão, né? A comprimir meu material, você vai ter o embarrilhamento. Né? O que seria isso? É a formação da deformação lateral. Seria esse embarrigamento na lateral do meu corpo de prova. A deformação do meu corpo. Ele começa a se deformar pelas laterais. Tudo bem? Então você tem aí, por exemplo, a fratura interna no centro longitudinal. Quando eu pensar no material frágil, o que acontece? Essa deformação lateral, ela é pequena. Tá? Então você tem pequena deformação no diâmetro. E aí que ocorre? Ocorre uma fratura, ou seja, uma propagação de 30 a 45 graus da linha de carga. Ou seja, essa fratura ocorre a 45 graus da carga. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Aí tem uma figura que representa muito bem isso. Né? Você tem um cubo, não se fosse um elemento, um cubo, e cheio de poros. Tá? Então vamos dizer que isso aí fossem furos. Tudo bem? Furos circulares. Quando eu aplico a carga, o que vai acontecer? Ele vai se deformar para a lateral. Né? Ou seja, se deforma na lateral. E aí esses furos, se vocês observarem, viram elipses. E isso vai até o rompimento do corpo de prova. Tudo bem? Vamos lá. Primeira observação importante, tá, gente? Para garantir que o fenômeno da flambagem, que não deve acontecer, não ocorra no ensaio e prejudique o resultado nosso, prejudique todo o ensaio,
nós temos que garantir duas coisas importantes, tá? Primeiro, o paralelismo entre as placas, ou seja, eu tenho que garantir que as placas de compressão estão exatamente paralelas uma com a outra, tá? E também dimensionar o meu corpo de prova, tá? Por que isso? Porque se você pegar um corpo de prova onde a relação comprimento, que é o L, dividido, né, pelo diâmetro, for muito alta, tá? A flambagem vai acontecer. Então, o que eu penso? Ó, se eu tenho um material dúctil, então, o que se diz? Ó, a norma fala lá, então a relação L por D, ela vai ter que estar entre 3 e 8. Tá? Para materiais frágeis, entre 2 e 3. Tudo bem? Porque o material frágil não está sujeito a essa questão da flambagem, tá, gente? Igual o material dúctil, tá? O material dúctil, se aplicar carga, ele vai, se ele for muito, a relação dele, L sobre D, for alta, ele vai flambar mesmo. O que seria essa flambagem? Tá aí um exemplo para vocês. Vocês têm aí 4 corpos de prova, onde, se vocês olham, o comprimento é muito grande em relação ao diâmetro. E a presença da flambagem é inevitável. Tudo bem? Complementando o slide anterior, você tem um corpo de prova cuja razão L sobre D é maior que 8, ou seja, esse comprimento é muito maior que o diâmetro. Aí você tem a aplicação da carga P na placa móvel. Essa placa começa a comprimir meu material e você tem a formação da flambagem. Se você olhar na terceira figurinha, na C, você vai ver que é o seguinte, essa flambagem ela ocorreu de um jeito tal que a placa móvel inclinou. Ela desalinhou em relação à placa fixa. Ou seja, elas não estão mais paralelas. Tá? Então, esses dois, tanto o desalinhamento, né, ou a flambagem propriamente dita, né, é um problema, é um fator que influencia no resultado do ensaio de compressão. Tudo bem? Então vamos entender então esse embarrilhamento, né? Lá vou eu falar uma pra vocês não esquecerem, né? Essa formação dessa embarrigamento lateral, tá, gente? Embarrilhamento é um embarrigamento, entre aspas, tá, gente? Então eu tenho um atrito. O atrito placa CP, corpo de prova, gera resistência ao escoamento radial do material na região de contato. Tudo bem? Nós vamos falar isso explicando direitinho. E essa resistência é devido às tensões de cisalhamento. Vamos ver isso para uma figura que é mais fácil de entender. Então, o que acontece? Eu coloco o meu corpo de prova aí. Vocês veem que tem um corpo de prova, as placas vão aplicar as cargas. Acontece que na superfície de contato entre o corpo de prova e as placas, o atrito entre a placa e o corpo de prova vai fazer com que a deformação na superfície seja bem diferente em relação ao plano central, ao eixo, né, radical do corpo de prova. Ou seja, no centro do meu corpo de prova, na região central, eu vou ter a deformação, e essa deformação, esse embarrilhamento, ele não vai ser o mesmo nessa deformação na superfície de contato. Tudo bem? Essa é a questão do atrito que a gente fala. Então, como é que eu vou diminuir esse atrito entre o corpo de prova e a placa? Simples, o uso de lubrificantes. Tá? Se tiver bem lubrificado, isso vai ser minimizado. Tá? Então, é importante a aplicação do lubrificante na superfície de contato entre a placa, né, a placa móvel e a placa fixa. Ou seja, entre a superfície do corpo de prova e as placas. Tudo bem? Então vamos nessa. Equacionamento. As equações são as mesmas em ensaio de tração, né? A tensão de compressão é o quê? É a carga dividido pela área inicial. Né? Lembrando que é a área inicial. Mas o que era a área inicial? Então eu tenho que a carga é P sobre π sobre 4 diâmetro inicial ao quadrado. Fazendo um acertozinho pela divisão de fração, né? O 4 passa multiplicando o numerador. Então, na realidade, o que eu tenho é 4 vezes P dividido por π diâmetro ao quadrado. Tá? Lembrando que esse diâmetro é o diâmetro original, o diâmetro inicial, tá? Do corpo de prova. Importante isso. E a deformação é ΔL sobre L0, igualzinho no ensaio de tração. Tá bem? Caracterização mecânica no ensaio de compressão. Limite de escoamento
É obtido de forma semelhante ao ensaio de tração. Mesma coisa, tá? Limite de resistência à compressão, sigma U, é a carga máxima pela área inicial do corpo de prova. Gente, o limite de resistência à compressão é exatamente o mesmo da tração. A única coisa que vocês têm que estar atento é que lá é o limite máximo, né, de resistência à tração. E aqui é o máximo de limite máximo de resistência à compressão. Tá bem? E dilatação transversal, né, que lá nós tínhamos, né, no ensaio de tração o coeficiente de estricção, aqui é dilatação transversal. Né? Vou analisar em termos de área. Então vai ser ΔS sobre S0. Mesma coisa. Só que se eu pegar em termos de área, eu posso substituir π diâmetro ao quadrado sobre 4. Se eu fizer essa relaçãozinha, né, fizer os ajustes matemáticos, vai dar que é diâmetro sobre diâmetro inicial ao quadrado, menos 1. Observação importantíssima, gente. Essa aqui é muito importante. Os materiais frágeis são geralmente fracos em condições de tração, já que as tensões de tração tendem a propagar trincas que se orientam perpendicularmente ao eixo de tração. Materiais frágeis não gostam de tração. Tudo bem? Não adianta, ele não gosta. Então, um exemplo clássico para vocês é o concreto armado. O concreto ele não resiste ao ensaio de tração. Por outro lado, o aço, o ferro, ele resiste muito ao ensaio de tração. Então, se eu pensar o seguinte, concreto resiste compressão, aço, nada. Ferro para ensaio de compressão, bobagem. Agora, se eu juntar os dois, né, imagine uma construção. Toda vez que o elemento tiver o esforço de tração, o aço segura, o ferro segura. E toda vez que ele estiver sujeito a um esforço de compressão, o concreto segura. Daí porque você vê as obras de alvenaria com concreto armado. Tá? É porque o concreto ele não é bom para tração, mas é muito bom para compressão. O aço ele não é bom para compressão, mas é muito bom para tração. Tudo bem? Aquilo que eu considero importante, tá? No ensaio, o técnico ele tem que estar atento, muito atento, tá? Importante daí o técnico tem que estar preocupado com o comprimento do corpo de prova. Então ele observou, tem um comprimento excessivo, observa a relação comprimento-diâmetro. Então ele tem que atentar para atender aquela faixa. Se o material é dúctil de 3 a 8, se é frágil de 2 a 3. Ele tem que estar atento a isso, tá? Ele tem que estar verificando a questão da placa, do paralelismo, né? E a questão de velocidade do ensaio. Né? Velocidade de ensaio é muito importante. Você não vai pôr uma velocidade alta. Não, você vai pôr uma velocidade lenta. Tá? Torção, no momento inicial do ensaio, tem que estar atento para ver se não tem o risco de haver um processo de torção nele, tá, gente? Um esforço de torção nele. E é isso. Por hoje é só. Façam os exercícios que serão disponibilizados na lista para vocês. Tem aqui algumas referências para vocês estudarem, tá, gente? Estudem bastante, leiam, tiram dúvida na nossa aula presencial, tá bem? Um grande abraço e até lá.